Saudamos todos aqui com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler a palavra do Senhor, está em Mateus, Evangelho de Mateus 11, versículo 28. A palavra nos fala assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, pelo sangue do Cordeiro, sangue de Jesus, abençoe aqui as nossas vidas, nos dando um entendimento profético de toda a Tua palavra, para que possamos estarmos preparados para o momento que antecede a volta do Senhor Jesus. Suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, a palavra do Senhor aqui, Jesus no seu ministério, ele convida todos aqueles, ou seja, sem exceção de pessoa, todos, para que viesse até a ele, porque ele estava ali pronto para abençoá-los. Ele fala: vinde a mim todos, que estáis cansados, sobrecarregados, situação que você estiver vivendo. Então o Senhor está colocando aqui que Ele é a solução para resolver a sua situação. Então o segredo para a sua situação ser mudada é você vir a Jesus, porque Ele está prontamente para agir em seu favor. Como é vir a Jesus? É você estar disposto, é você estar definido a tomar posse da bênção, é você querer ser abençoado, é dar lugar para o Espírito Santo agir na sua vida. Então, quando nós falamos aqui, quando ele fala aqui que vinde a mim todos que estáis cansados, o maior cansaço hoje do ser humano é o cansaço da alma, aquilo que traz um sofrimento, na vida do ser humano, a qual eu posso conhecer todo mundo aqui, posso saber o nome, posso saber até onde mora, mas o que está lá dentro da pessoa, que a pessoa está passando, o que ele está vivendo, eu não tenho esse conhecimento. Eu não sei como é que está passando você, eu não sei qual a dor que você está sentindo, o que está se passando na sua mente, mas o Senhor, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo sobre você, e é por isso que Ele está te chamando, porque Ele quer te aliviar, Ele quer te confortar, Ele quer ser o seu descanso, ser a sua paz, quer ser a sua, a provisão na sua vida, quer ser a sua segurança. Mas aí, o que Deus precisou fazer, já foi feito. O segredo aqui é você vir, é você querer viver isso, viver essa bênção que já está decretada. Porque quando o Senhor fala, vinde a mim, é porque a bênção, ela já está determinada. O segredo é você vir a Ele. Aí na sequência aqui ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo. Aqui quem trabalhou ou conheceu fazendas, a roça, a agricultura, as pessoas podem ter esse conhecimento do que é o jugo. O jugo era uma peça de madeira que eles colocavam aqui no pescoço do boi e unia a outro boi. Para quê? Para que aquele peso se tornasse aliviado. Por quê? Porque na época eles faziam aquela carroça de madeira e o boi estava conduzindo aquela carroça de madeira, roda de madeira. Eu, quando era pequeno, eu não cheguei a conhecer isso. Eu não sei se é do conhecimento dos irmãos. Então aquilo ali, às vezes, se tornava pesado. O boi não conseguia, às vezes chegava um certo momento que ele não dava conta de conduzir aquela carroça de madeira diante do peso que estava nela. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram o outro boi, se uniu os bois um ao outro com essa canga, que também era conhecido como canga. Então eles colocavam ali esse jugo no pescoço de um boi e no pescoço do outro. Então aqueles dois bois, eles iam ali caminhando passo a passo, junto um com o outro, e aquele peso se tornava leve.
Então, quando Jesus ele faz essa comparação, usando a figura do jugo, ele está demonstrando para você que se você vier a Ele, olha, aquilo que estava sendo um peso na sua vida vai ser aliviado, porque Ele vai estar junto com você, Ele vai estar caminhando com você. Então Ele está mostrando para você que você não vai estar mais sozinho, que aquele sofrimento que estava em você não está mais em você, que a palavra nos fala que quando Ele foi à cruz do Calvário, Ele tomou sobre si todo o nosso sofrimento, toda a nossa carga, toda a nossa dor, para nos aliviar. Então Jesus está aqui falando para você, está te convidando para você caminhar com Ele, para que o peso seja aliviado, para que o sofrimento seja aliviado, você possa descansar no Senhor, porque na sequência, aqui quando ele fala do jugo, aqui nessa consequência fala assim, e aprendei de mim. Por que aprender do Senhor? Porque o melhor ensinamento é aquilo que vem de Deus, porque se Ele deu a vida por nós, foi por amor. E aquele que ama, ele faz sempre o bem. Então, quando você está aprendendo Jesus, você está aprendendo aquilo que vai ser bom para você. Porque é o ensinamento do Espírito Santo que vai te ensinar a discernir as coisas. Você saber deletar aquilo que é bom, né, aquilo que é ruim, e tomar posse daquilo que é bom. Porque o ensinamento nos leva a esse entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala assim, ó, e manso, e sou manso, e humilde de coração. Nós tivemos uma experiência de um moço que ele, ali o pessoal da rua tinha até medo dele, porque ele era tido como uma pessoa brava, pessoa que não tinha noção das coisas e assustava as pessoas. Mas um dia ele aceitou um convite e veio à igreja, e a vida dele ali foi mudada, porque naquele dia o Senhor falou profundamente com ele, ele foi transformado. E aquele homem que parecia ser uma pessoa brava se tornou uma pessoa mansa. Por quê? Porque passou a viver a mansidão do Espírito Santo. Né? Porque foi uma transformação. Porque Deus ele age assim. Deus ele muda a situação. Aquilo que é impossível no Senhor se torna possível. Então você precisa somente vir a Ele. E Ele fala assim, ó, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então quando a nossa alma, irmão, ela está aliviada, ela está descansada, você consegue deitar, você consegue dormir, você consegue acordar, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas. Amém? Que Deus assim nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.